A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo em que nós podemos juntos estar em torno da Palavra de Deus, com essa orientação da revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos assim, num ponto bem resumido, o que será esta lição neste domingo. Olha só, sobre a pessoa de Jesus, as suas naturezas, as naturezas humana e divina de Jesus. Nós vamos ver aqui alguns pontos que se referem àqueles que fazem heresias, algo que usam a Bíblia, mas para fazer um ensinamento contrário à própria Bíblia. Então nós vemos que através do tempo nasceu vários tipos de heresias e pensamentos com respeito a essa natureza divina de Jesus e a natureza humana. Ora, alguns trazendo Jesus como alguém que não é nem natureza divina nem humana e como resultado uma terceira substância. Olha só, tantas loucuras e pensamentos que levam o homem ao engano e ao erro. E alguns querem trazer Jesus só como uma natureza humana e totalmente divorciado da divindade. Então, vamos o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz assim no textual, olha só, Romanos 9:5, diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática de Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então entender e trazer na nossa mente de que não há duas divindades, o resultado de Jesus ter se encarnado formou uma divindade terrena e uma divindade celestial, ou só uma humanidade terrena e se esvaziou totalmente da sua divindade, deixando de ser Deus. Não, tudo isso é obra de engano e visões de interpretações de heresias, interpretações que geram heresias. E toda heresia é algo de um ensino que usa a Bíblia, mas vai contra a Bíblia. Então, nós precisamos ser bíblicos e isso é essencial para a vida cristã, estarmos entendendo que o Deus a quem servimos é um Deus que tem o poder de ter duas naturezas, a humana e a divina, e ser uma só pessoa e não duas pessoas. Jesus não é duas pessoas, de pessoa humana e uma pessoa divina, não. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Cristo eterno que se faz carne e habita em nosso meio, mas como uma só pessoa, com as duas naturezas. Tragamos isso em mente e a gente prossegue. O tópico 1 diz aqui, olha só, Jesus é a descendência de Davi segundo a carne. Isso quer dizer, já o prometido, a semente da mulher, né? Jesus, ele é o descendente de Davi, com uma linhagem humana. Então, o Verbo que se faz carne, no ventre de Maria, esta carne que tem uma linhagem, porque através da natureza de Maria, do seu óvulo, essa linhagem vem desde o primeiro Adão a chegar o segundo Adão, que é Jesus, passando pela linhagem, a linhagem de Davi, o rei Davi, que é a promessa de que a descendência de Davi reinaria para sempre. Então, Jesus, ele é a parte humana do Deus eterno, é o mesmo Deus que se faz homem e através de uma linhagem, com a parte humana através da natureza de Maria, faz-se esta natureza humana, porém sem pecado pelo poder do Espírito Santo, porque não veio da semente do homem, mas vem sim da geração e o poder do Espírito Santo, encarnando o Verbo sem pecado, embora tivesse a natureza humana por parte de Maria e da linhagem. Então, a gente precisa entender de que a manifestação do Deus que se revela a nós é por fé, é crido por fé. Muitas vezes o limite nosso humano quer colocar tudo dentro de uma caixa
da racionalidade, e aí deparamos com as heresias, deparamos com os pensamentos racionais e humanos que não passam pela fé, extrapolam a fé. É necessário viver pela fé e entender que aquilo que ainda que parece impossível para nós é o Deus que se revela a nós, porque Ele é Criador e nós somos criaturas e limitados a entender tudo, mas há uma revelação pelo que pela fé nós tomamos posse do conhecimento de que há um Deus trino e de que o Deus Filho, Ele se faz homem com natureza humana, esvazia-se apenas da sua glória, não da sua deidade, da sua glória, tendo as duas naturezas, divina e terrena, e este é capaz de ser uma só pessoa, a terceira pessoa da Trindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer dizer, a segunda pessoa da Trindade, ele sendo aquele que se faz homem, mas permanece sendo o Deus eterno. Simples assim, é pela fé, mas muitos complicam, trazendo tantas informações com raciocínio humano ilimitado. Por isso precisamos sempre nos apoiar na palavra, na fé, crer por fé. Amém? Então prosseguimos aqui uma realidade de que o ensino da cristologia traz para nós, que é uma doutrina cristã, traz para nós isso que estamos aqui estudando, as duas naturezas, a humana e a divina. Então, a propriedade nos ensina a natureza que Deus tem, essa propriedade divina, como também essa propriedade essencialmente de homem, que é a parte da natureza humana. Então, ensina-nos essas duas propriedades que nós precisamos trazer em mente, de que a cristologia traz esse entendimento de que as duas propriedades divina e humana estão em uma só pessoa, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus Verbo, né? Ele é uma pessoa. E nós temos uma palavra teológica que diz a união hipostática. Essa união hipostática tem a ver com essa natureza humana e divina em uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar aqui de que precisamos estar entendidos das heresias, as velhas heresias que hoje se transveste de tantas outras palavras. Então nós precisamos entender lá na base o que foi formado, não é? As heresias. Existe um homem chamado Nestório, de que ele fundou o chamado nestorianismo, que tem a ver com o seu nome, trazendo exatamente isso, que Jesus era duas pessoas, era uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então, esta heresia do nestorianismo, nós precisamos combater e resistir a ela, de que Jesus não traz duas pessoas, mas uma pessoa com duas naturezas. Daí, para combater ao Nestório, vem também o outro chamado Eutico. E Eutico forma o monofisismo. Monofisismo tem a ver como uma palavra que a ciência usa aí, o amálgama. Amálgama é a união de dois elementos para formar o outro elemento, como se fosse esse monofisismo, a formação da natureza divina e humana, misturando e formando algo que nem fosse divino e nem humano, mas uma terceira natureza. E isso é perigoso, não é? Ele dá-se o exemplo aqui como se nem fosse totalmente Deus, nem fosse totalmente humano. Algo aí no meio, como a mistura, não é, da liga, a liga do cobre. Olha só, diz aí, o cobre e o estanho se misturam e aí não é cobre e nem estanho, ele é uma outra natureza, ele é o bronze. Então, nós precisamos entender que não é nessa amalgamação
de misturas de natureza que forma uma outra. Jesus não é isto. Jesus é o que tem o poder de ser o Deus Trino e ele, como a segunda pessoa da Trindade, ter duas naturezas, a divina e a humana. Isso que é defendido e que precisamos trazer sempre em mente e viver o que a palavra de Deus diz. Agora nós entramos também no tópico 3, que diz que nós precisamos estar atentos ao perigo dessas heresias na nossa atualidade. A gente já falou sobre os monofisistas e o nestorianismo, do que nós precisamos entender, de que há também o quenoticismo. Um nome é bem técnica esta lição, traz nomes técnicos, mas a gente precisa pelo menos ouvir e dizer assim, olha, já ouvi isso, e não ser estranho aos nossos ouvidos. Daí a importância também desta lição, em que a gente ouve nomes esquisitos, mas a gente não deve rejeitar. A gente deve ouvir e pelo menos não ser mais estranho aos nossos ouvidos. Como aí o quenoticismo, que ele fala sobre o verbo queno, que significa esvaziar. Mas esse quenoticismo diz, ele se embasa de que ele se esvaziou da sua deidade, e não é bem assim. O Jesus não se esvazia da sua deidade, ele apenas da sua glória, que no entanto ele pede em João que o Senhor, que o Pai restaure a sua glória que ele tinha com ele antes. Então, Jesus, ele não se esvazia da sua deidade, porque até mesmo ele se manifesta, não é, das suas duas naturezas na terra, a sua natureza humana e a sua natureza divina, quando ele repreende aí a tempestade, quando ele recebe a adoração, quando ele perdoou pecados. Jesus traz a sua natureza divina manifesta no seu ministério terreno. Então, não podemos trazer como aí o quenoticismo de que ele se esvaziara completamente da sua divindade. Não, ele apenas deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória, mas ele se comportou com a sua natureza humana submissa ao Espírito Santo e agindo sempre na direção do que o Espírito Santo lhe trazia. Por isso ele orava, por isso Jesus ia ao monte, por isso ele se enchia do Espírito Santo. Diz que ele era cheio do Espírito Santo através daquilo que ele buscou, de que ele se consagrou, porque a sua natureza humana dependia dessa busca a cada dia, dessa disciplina na vida espiritual. Então, ele traz nas suas duas naturezas a capacidade e a capacitação que precisou como homem a cada dia através de uma busca, mas sempre se comportou como o Deus homem submisso ao Deus Espírito Santo, embora ele tivesse a sua natureza divina, 100% divina e 100% humana. Então, precisamos trazer sempre isso em mente. E também a terceira e última heresia é a mariolatria, que diz que o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, ou seja, o pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia que permanece até hoje por conta de sua popularidade, né? Cirilo, que formou essa ideia da mariolatria, em trazer de que Deus tivesse uma esposa para formar o filho, né? Maria, mãe de Deus, como ela tivesse também a divindade. E a realidade a gente sabe que a própria Maria disse: Jesus, meu Senhor e Salvador. Ela precisava de salvação. Então, a junção entre Deus e a natureza humana se dá de que a natureza de Maria era uma natureza limitada, uma natureza pecadora. Dali o Espírito Santo, ele concebe, ele gera o verbo que se faz carne no ventre de Maria e traz exatamente aquilo que nós precisamos preservar. O verbo que se faz carne, o Deus eterno, aquele que não pecou e não tem a natureza do pecado, mas a natureza humana, e isso é diferente. Ele é o segundo Adão,
que é feito o Espírito vivificante e não como o primeiro Adão, que era mortal, pecador. E isso trazendo em mente, nós prosseguimos crendo nesse Deus que é uma pessoa, neste Jesus, uma pessoa com duas naturezas. Que Deus em tudo esclareça a sua caminhada espiritual no sentido de estar preservando aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina e refutando e deixando de lado as heresias que tentam nos assediar e trazer tanta complexidade de pensamento, de raciocínio humano. A gente raciocina humanamente sim, mas a gente sempre se apropria pela fé daquilo que é limitado para nós entendermos que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo uma só divindade. E o Jesus, Cristo, que é uma só pessoa com duas naturezas. Ele tem esse poder, o único que tem esse poder de se manifestar desta forma, do qual a natureza humana alguma conseguiria se manifestar, porque fomos criados, mas ele é gerado do Pai, ele é o próprio Deus Trino. Que Deus abençoe o seu coração e conserve o seu entendimento e a sua alma naquilo que Deus trouxe para nós como revelação bíblica. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente e esteja conosco hoje às 18h30. Nós estaremos aqui celebrando, adorando a esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Até lá.